A minha pesquisa de doutorado sobre a qualidade ambiental urbana de Alvorada propõe aqui apresentar um diagnóstico real da questão dos resíduos sólidos urbanos, com o objetivo de oferecer ao poder público e à sociedade uma visão clara do problema, para que dessa forma possamos pensar em soluções estratégicas para melhorar a qualidade de vida da população alvoradense. Estou pedindo para as autoridades tomar uma providência, porque vem rato, barata para minha casa ali, que é perigoso a gente pegar leptospirose, alguma coisa. Por favor, que tome providência, que a gente não aguenta mais esse lixão aí. A falta de um gerenciamento adequado de resíduos sólidos urbanos é um dos principais problemas ambientais de Alvorada. Como consequência, grande parte do lixo acaba sendo descartada em vias públicas, leitos de rios e áreas de preservação ambiental, gerando enchentes, epidemias e diversos passivos ambientais. Entre 2010 e 2020, os focos de resíduos sólidos descartados em vias públicas aumentaram 84%. Embora os dados mais recentes ainda não estejam disponíveis, estima-se que a situação tenha se agravado ainda mais. O município investe cerca de 14 milhões por ano na gestão de resíduos sólidos domiciliares, sem contar os custos adicionais com a limpeza de descartes irregulares em áreas públicas. Do total de resíduos gerados, apenas 0,3% é reciclado, o que representa um desperdício anual de aproximadamente 4,5 milhões de reais, recursos que poderiam ser direcionados à reciclagem, em vez de serem destinados ao aterro sanitário de Minas do Leão. Nesse cenário, o setor de fiscalização ambiental aponta 3 principais problemas estruturais com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município de Alvorada. A falta de incentivo ao setor da reciclagem, a inexistência de cooperativas de reciclagem e a ausência de pontos de entrega voluntária, os chamados ecopontos. Destaca-se que o município dispõe de um Plano Municipal de Saneamento Básico, mas o documento, elaborado em 2012, jamais foi atualizado, apesar de a legislação prever revisões a cada 4 anos. Como forma de realizar o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos em vias públicas no município de Alvorada, o setor de fiscalização ambiental desenvolveu uma metodologia de acompanhamento através de mapas para diagnosticar os focos resíduos descartados em vias públicas, nos anos de 2010 e 2020. Para padronizar essa metodologia, utilizamos então o Google Street View, sendo possível acompanhar em diferentes datas situações como essas, quando o carro da Google passa nas vias públicas. Para isso, percorreu-se todas as vias públicas nos 2 períodos de análise, utilizando o Google Street View, com a finalidade de identificar os focos de descarte irregular nas ruas. Cada foco foi georreferenciado com um marcador de coordenadas geográficas, garantindo a padronização das variáveis, possibilitando uma replicabilidade para outros municípios. A partir desse levantamento, constatou-se a existência de 86 focos no ano de 2010, contra 156 registros em 2020, o que representa um aumento de 84% entre 2010 e 2020. Em seguida, os registros foram agrupados por bairros, a fim de identificar as regiões em situação mais crítica. O bairro Umbu apresentou o maior número de crescimento de focos de resíduos sólidos em vias públicas, sendo também a região com piores indicadores socioeconômicos e de saneamento básico de toda a Alvorada, concentrando mais de 30 mil habitantes, muitos em áreas de risco. Exemplo disso são as famílias que residem às margens do arroio Águas Belas, expostas diariamente
ao acúmulo de resíduos e às recorrentes inundações. Na entrada principal do bairro, situa-se ainda um dos pontos mais críticos de descarte em todo o município, localizado atrás de uma escola municipal. Apesar de esforços sucessivos de diferentes gestões para eliminar esse passivo no local, as montanhas de resíduos retornam rapidamente, revelando que as ações adotadas pelo poder público têm caráter emergencial, elevado custo e baixa eficiência. A grande quantidade de resíduos descartados nas vias públicas é arrastada para os arroios urbanos, contribuindo para o assoreamento e o agravamento das inundações. Nós estamos aqui na Ubuntu, no bairro Umbu, em Alvorada. Alvorada é a cidade mais negra do estado do Rio Grande do Sul, e esse território chamado Ubuntu é o território mais negro da cidade de Alvorada. E também a região mais problemática em termos sociais dessa cidade. Nós temos os piores índices de desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul. E aqui nós fundamos esse projeto com a ideia de se trabalhar com bioconstrução e com técnicas africanas milenares. Tanto a nossa filosofia, o Ubuntu, que diz que eu sou porque nós somos, quanto as técnicas que nós usamos para construir todas as nossas instalações são técnicas africanas. Aqui nós temos uma comunidade muito carente e que vive em situação de vulnerabilidade social. Nós usamos nas nossas construções, por exemplo, as garrafas. São garrafas que vêm de um lixão, que fica aqui a céu aberto, porque hoje em dia as garrafas de vidro não têm valor comercial. Nós compramos essas garrafas das crianças, daqui da comunidade e também das mulheres, que geralmente são famílias de mães solo, para gerar renda para a comunidade. Nós temos hortas comunitárias, né, tudo que nós plantamos, todas as frutas e verduras, são orgânicas, porque uma das ideias desse projeto também é quebrar com esse paradigma de que no Brasil rico come orgânico e pobre come veneno. Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia! Aê! Não tomaram café hoje ainda? Não! Já estão loucos para ir embora, né? Eu sei, eu também. Mas nós vamos falar hoje de um assunto bem interessante, né? Bem interessante. Deixa eu colocar essas placas aqui, vamos ver se serve de alguma coisa. Vamos botar para cá. Aí. Pode começar já. Então tá, pessoal. Conseguem enxergar o que está escrito nas placas ou não? Todos? Todos mesmo? O que é isso, rapaz? Tá louco? Tá louco, meu? O que tu fez aqui, tchê? Não tá vendo a placa ali? É proibido jogar lixo aqui, cara? Não sei ler. Mas todo mundo bota, vou botar também. Não dá nada. Vou te multar. Vou te multar. Pessoal, a situação é a seguinte. Existem placas, existem resíduos e existe nós, né? O que a gente faz? A gente faz justamente isso aí que o colega falou ali, ó. Não importa, as placas, a gente pode espalhar placas pela cidade toda. Não vai adiantar se a gente não tiver uma conscientização e uma sensibilização. Isso aqui é resíduo. Isso aqui ele pode voltar. A pedagogia de impacto é uma estratégia educativa que vai além de transmitir informação de forma passiva. E seu propósito é provocar reflexão por meio de experiências marcantes, capaz de sensibilizar, conscientizar e mobilizar. Quando o público vivencia o choque de uma situação, a emoção se converte em aprendizado real. É nesse instante que nasce a mudança nas pessoas
passam a pensar diferente, questionar suas atitudes, sobretudo, transformar seus comportamentos. A educação ambiental precisa exatamente disso. Não apenas informar, mas tocar, emocionar e despertar. Porque só quando o conhecimento se une à emoção, ele se torna ação. Estamos abertos a perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma contribuição, estamos à disposição. Eu sei que vocês estão loucos para ir embora, né? Tio, Oi? posso juntar o Chico? Ah, agora sim, uma salva de palmas pro Jorge. É isso aí. Conscientização. Para o mapeamento por drone de toda a rede hidrográfica de Alvorada, definiu-se os 3 principais arroios urbanos do município: o Arroio Feijó, o Arroio São João e o Arroio Águas Belas. Foi realizado, então, o mosaico de todas as imagens captadas por drone para, então, ser feita a análise espacial da concentração dos fogos de resíduos sólidos urbanos nesses arroios. Dando um zoom nesta concentração aqui, a gente consegue fazer algumas análises. Neste primeiro exemplo aqui, nós conseguimos perceber uma ilha de assoreamento formada provavelmente pelo acúmulo de materiais que foram carreados pelas águas do Arroio Feijó. Seguindo mais em direção ao fluxo das águas, a gente percebe aqui em cada ponto amarelo foram marcações colocadas onde nós identificamos focos de resíduos sólidos nas margens e no leito do arroio. Neste caso específico aqui, justamente na curva do Arroio Feijó, onde está ocorrendo um processo de acúmulo de materiais, colaborando significativamente para esse assoreamento do arroio e também para a dificuldade no escoamento das águas. A gente pode fazer utilizando uma ferramenta aqui de medir. A gente consegue identificar que esta concentração de resíduos possui 10 metros de extensão. Seguindo então, conforme o fluxo das águas, a gente entra aqui, nesse momento, em uma área de maior qualidade ambiental, com menos quantidade de resíduos sólidos urbanos e com a mata ciliar preservada nas margens do arroio. Na medida que nós avançamos e chegamos então as áreas urbanizadas, com grande concentração de populações vivendo em áreas de risco, ocupando a área de preservação permanente do Feijó, nós conseguimos identificar uma maior concentração de resíduos sólidos. Principalmente nesta área aqui, marcada este polígono pontilhado em laranja, nós podemos utilizar uma ferramenta aqui para medir a área. E através dessa medição a gente consegue identificar que este polígono possui quase 1.000 metros quadrados de área de descarte irregular, justamente na APP do Arroio Feijó. Através da análise das imagens de drone, nós identificamos 143 focos de resíduos sólidos urbanos no Arroio Feijó, 19 no Arroio São João e 54 no Arroio Águas Belas. Com base nesses dados espaciais, nós geramos mapa de concentração de resíduos sólidos urbanos nos arroios, que é conhecido como mapa de calor, onde ele mostra as concentrações de forma visual. Destaque para esta região aqui, que fica entre o condomínio 11 de Abril e a Escola Municipal Normédio. E por fim, o Arroio São João, embora ele tenha apresentado um menor número de descartes irregulares, destaca-se que ele encontra-se canalizado na sua maior parte devido ao processo de urbanização. Os dados sobre resíduos sólidos urbanos nos arroios foram comparados a uma outra pesquisa que nós realizamos sobre as inundações em Alvorada.
No mapa, a linha amarela tracejada indica a área afetada pela inundação de 2015, enquanto a mancha em azul claro indica a área inundada no evento climático de 2024. Como se percebe, o avanço mais expressivo ocorreu nas áreas do Arroio São João e, sobretudo, do Arroio Águas Belas, no bairro Umbu. Ao relacionar essas informações com os pontos de descarte nos arroios urbanos, observa-se uma sobreposição significativa. Esse cruzamento sugere que a expansão da área sujeita a inundações está diretamente associada ao aumento dos descartes irregulares no município. Como medida de mitigação dos efeitos dos resíduos nos arroios urbanos de Alvorada, o setor de fiscalização ambiental está desenvolvendo uma parceria interinstitucional com a Prefeitura de Cachoeirinha e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, com o objetivo de instalar sistemas de ecobarreiras nos principais arroios urbanos do município. Com base nos estudos coordenados pelo professor Gino Gering, a ponte do Arroio Feijó, no bairro Americana, foi definida como o local prioritário para a instalação da primeira ecobarreira em Alvorada. É uma satisfação estar aqui com representantes das municipalidades de Alvorada, Cachoeirinha, trocando ideias sobre iniciativas que deveremos ter e que já estamos tendo no sentido de mitigar, minimizar o impacto que nós temos nos corpos hídricos pelos resíduos sólidos. Neste momento, nós estamos assim focados em iniciativas relacionadas à remediação, especificamente. Estamos desenvolvendo iniciativas, identificando afluentes ao Rio Gravataí, para instalar armadilhas que retenham resíduos sólidos flutuantes. Com relação às ecobarreiras, no momento nós já geramos para o ambiente virtual simulações gráficas de armadilhas em pequena escala para, num primeiro passo, caracterizar os resíduos que são carreados principalmente pelo Arroio Feijó. Estas armadilhas em pequena escala serão suspensas em pontes e após eventos pluviométricos se fará uma caracterização do resíduo que é apreendido pelas armadilhas para trabalhar no desenvolvimento de módulos em maior escala. E existe uma possibilidade de que esses módulos em maior escala venham a ser subsidiados pela Procuradoria Estadual, que foi a responsável pela implantação da armadilha no Arroio Passinhos. Então, foi um apoio muito bem recebido pela Municipalidade de Cachoeirinha para materializar a implantação da ecobarreira do Arroio Passinhos. Por fim, estamos diante de um dos grandes problemas urbanos da atualidade. No entanto, Alvorada encontra-se em um momento estratégico e singular junto aos outros municípios da região metropolitana de Porto Alegre na superação desse desafio, o qual tem como um objetivo principal uma melhoria da qualidade de vida de todos nós.